Podeis assentar, meus irmãos, glorificando ao Senhor, que vive e reina para sempre. Como o nosso tema anual, este é o tempo, reticência, né? Então nós vamos estar aqui nesta noite dizendo que este é o tempo de servir ao Senhor com alegria. Aleluia! Tem muitos que às vezes vai resmungando, né? Mas nós temos que servir com alegria. Sai de casa, diz: oh meu Deus, eu não estava nem querendo ir na tua casa hoje, né? Mas é o jeito, né? Tem que fazer com alegria, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? Então, queridos irmãos, este é o tempo de servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Isso é muito bom. Precisamos realmente entender essa dinâmica espiritual, né, de servir o Senhor com alegria. Nós vivemos tempos de pressa, né? Tudo é rápido, né? Num clicar de dedo já aparece aí tudo que precisa em termos de informática, né? E aí o ser humano quer que também as coisas aconteçam num passo de mágica, né? Essa é a dinâmica hoje mundial. Então, vivemos tempos de pressa, pressões e desafios, mas a palavra de Deus nos chama a algo que nunca perde o valor: servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. O Salmo 100 é um convite à adoração alegre, né? Uma adoração alegre, ao serviço voluntário e ao reconhecimento de quem Deus é, né? Servir ao Senhor é um serviço voluntário. Ninguém é obrigado a fazer ou servir ou aceitar Jesus. Mas pela a sua bondade, pelo seu amor, nós o fazemos. E fazemos com alegria, né? E aceitamos o Senhor porque nós tínhamos uma dívida impagável, e Ele pagou por nós, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Então tem todo motivo para que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Então nós vamos meditar, irmãos, nesta noite, por que servir ao Senhor com alegria, né? É muito importante. A filosofia gosta dos porquê, né? Você diz alguma coisa, mas a filosofia diz: mas por quê, né? E vai questionar até não ter mais fim. Mas a palavra de Deus, ela é simples, fácil de entender, e nós vamos entender aqui por que servir ao Senhor com alegria, né? Isso é muito bom. Em primeiro lugar, porque servir ao Senhor com alegria, porque é uma ordem, né? É uma ordem, está expressa aí no verso 2, a parte A: servir ao Senhor com alegria. É uma palavra expressa de autoridade, né? E se torna uma ordem, né? Para que nós possamos fazer isso. E aí o salmista vai discorrendo, né, no salmo. Então, em primeiro lugar, porque é uma ordem, né? Servir é um mandamento e não opção. Os irmãos entendem isso?
o que é mandamento e o que é opção? É um mandamento. Aceitar Jesus é opção, né? Mas servir a Jesus é mandamento, né? É um mandamento, está em toda a palavra. Deus escolheu Abrão, né? Para dele vir Jesus Cristo. E Abrão foi pela fé para um lugar que ele não conhecia, mas cometendo o erro desde a hora que saiu. Porque Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela, né? Se Deus disse: sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar, então ele não tinha nada que trazer parente, mas ele levou Ló, só para dar trabalho e ter aqueles povos, né, que massacraram o povo de Deus, os edomitas, né? Então, tudo por uma desobediência, né? Foi causado isso. Então, irmãos, mas chegou o momento que Deus falou com Abrão: olha, Abrão, vou fazer uma aliança contigo, a promessa está de pé, mas ande em minha presença de horas em diante e ser perfeito, né? Faça as coisas bem feitas. Então, a partir dali, 90 anos de idade, né? Um idoso, né? Por que esse som está assim, André? Ecoando, ruim. Acho que era até melhor desligar esses aqui e deixar só aqui. Então, irmãos, é um mandamento, não é a opção, né? Deus não deseja um serviço forçado, mas um coração alegre. Temos que fazer com alegria. Tudo que for fazer para o Senhor, é dizimar, é ofertar, faça com alegria, faça da melhor maneira possível, né? Que é para o Senhor, o Supremo. Eu assisti aquele filme, o filme Alto da Compadecida, né? E o Lampião valente, né? Mas quando aquele rapaz que enganou ele, né, disse para ele que, eu sei que ele falou lá sobre Padre Inciso. Aí o Lampião disse: vixe Maria, Nossa Senhora, Padre Inciso? Aí ele se rendeu, né, aos caprichos do rapaz lá, né? Então, obedecendo ali, aquilo ali, mesmo que era um engano, mas falou em nome de Padre Cício, pronto, né? Mas nós conhecemos um que é mais do que Padre Cício, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, aleluia. Então, Deus não quer serviço forçado, mas um coração alegre. A alegria no serviço revela gratidão pela salvação, né? Quando você faz alguma coisa por alguém, né, uma coisa boa, alegra o coração da pessoa. Toda vez que ele te vê, diz: rapaz, eu não canso de lhe agradecer, viu? Aquilo que você fez por mim, né? Então Deus espera isso de nós, entender essa grande salvação, né? Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, pagou a minha dívida, aleluia. Então, irmãos, a falta de alegria no serviço traz consequências. Vamos ver Deuteronômio 28:47, dá para nós colocar aí? Deus, exatamente, Ele recebe o nosso trabalho de coração, né? Deus não quer ninguém obrigado, mas quer voluntariamente. Vamos ver aí, 1, 2, 3, porquanto...
Olha aí. Vamos ver o próximo aí? Olha o que aconteceu, olha o perigo, né? Você vai cair na mão dos seus inimigos, porque você não serviu o Senhor com alegria, não fez com alegria, né? Então, irmãos, é as consequências, né? Então vamos fazer com alegria, né? Alegria no Senhor é a nossa força, tá vendo? Quando você está servindo com alegria, né? O Senhor se alegra e aí é a nossa força. Está lá em Neemias 8:10, né? Deus ama quem dá com alegria, né? Aqui a Bíblia está falando na área da contribuição. Você contribui com alegria, né? Isso é maravilhoso. Você recebe uma dívida que estava, por exemplo, perdida, uma hipótese, né? Você recebe aquele dinheiro, ou de um serviço, ou de alguma coisa que você vendeu. Você recebe aquela dívida perdida. E ali você tira o dízimo do Senhor com alegria. Aí você não fica contente. Rapaz, eu dizimei, mas ainda não estou satisfeito, eu vou dar uma oferta. Aí chega no pastor Wilson, eu recebi uma dívida velha, cabeluda, já dizimei, mas estou dando aqui uma oferta, né? Ele quer falar, é alegria. Então isso é alegria, e Deus ama quem dá com alegria. Segundo aos Coríntios 9:7, né? Então nós vamos para frente aqui. Então esse é o primeiro porquê servir o Senhor com alegria. O segundo, em segundo lugar, porque servir o Senhor com alegria, né? Então, porque a alegria nasce o relacionamento com Deus. O verso 2b, né, do Salmo 100, está dizendo: apresentai ao Senhor, olha, apresentai-vos a Ele com canto, né? Parte B. Então, da alegria nasce o relacionamento com Deus. Se você está alegre, você vai se apresentar a Ele para relacionar. Apresentai a Ele com canto, né? Quem canta está alegre, né? Então, apresentai a Ele com canto. Então, isso aí é o segundo motivo porque serviu o Senhor com alegria. Porque da alegria nasce o relacionamento com Deus. Quantas vezes, às vezes eu estou preocupado com uma série de coisas, durmo preocupado, oro ao Senhor, mas no outro dia eu já acordo sentindo um alvorecer, uma brisa suave, e quando eu faço os primeiros contatos, eu vejo as portas se abrindo, recebo um telefonema daquele problema que eu estava preocupado, já foi sanado, e aí a alegria da gente brota no coração. Quantas vezes, dirigindo nas ruas, Deus me toma em línguas por alegria, né? Motivo de alegria. Então isso é muito bom, né? Então nós temos que servir o Senhor com alegria, porque daí nasce o relacionamento com Deus, né? Esse relacionamento que é muito importante. Quem conhece a Deus serve com prazer, né? É preciso conhecer. A adoração precede o serviço, né?
é, uma ilustração muito simples, né? As irmãs, às vezes, aqui eu não sei, que aqui na cidade tem máquina, né? Mas eu já morei na roça, em fazenda, casa simples, a gente tinha um giral, né? Não era nem pia. E as irmãs iam para o giral, na hora que chegava ali já começava a cantar, né? Esfregando aqui e cantando, né? Mas cantando mesmo, né? Então, está trabalhando, mas canta, né? E aí, é o que eu disse aqui, na presença, aliás, a adoração precede o serviço. Então você começa a adorar a Deus, a gente começa aqui adorando, né? Cantando, né? E daí nós já estamos aqui no ensino, né? Mas primeiro nós adoramos, né? Pedimos a bondade dele que nos permita, e aí a gente vai adorar. Então isso é muito bom. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Quando você começa a cantar, Deus coloca a mão assim, opa, estou ouvindo um louvor aqui, né? Deus não precisa nem daquele, como é que é, fone de ouvido, né? Não precisa. Deus ouve todo mundo ao mesmo tempo. Salmo 16, verso 11, vamos ver o que diz a palavra. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. É completo, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Que coisa linda, né? A plenitude ou a fartura de alegrias, né? Então isso é muito bom na presença de Deus. Então não tem por que alguém ficar triste. É tempo de servir o Senhor com alegria, né? É isso aí. Quando nós servimos o Senhor com alegria, nós cumprimos todos os nossos deveres. E a gente ainda fica querendo fazer mais, né? Acha que está pouco, né? Por quê? Porque você está servindo com alegria. Mas quem não serve, alguém recebe um dinheiro, 5.000, graças a Deus, vou levar os R$ 500 da igreja. Tudo, aí alguém diz, aquele que não serve com alegria diz, mas tudo isso vai dar para o pastor? Que é isso, rapaz, dá só 200, tá bom demais. Aí o outro disse, não, eu vou entregar completo, porque ele é do Senhor, não é meu, né? Então, irmãos, esse serve com alegria, é fiel, devolve tudo, porque é de Deus. Se Deus passa todo o tempo nos dando 90%, todo mês, né? Todo dia, por que a gente não pode dar 10% para o reino de Deus, que é beneficiado por essa porcentagem? Vamos agradecer a Deus, porque as portas se abrem, Deus manda promoção para o seu salário, né? E assim as coisas vai melhorando, porque diz que a fartura, a plenitude, né? Então é isso aí. A alegria completa vem de Cristo. João 15 e 11, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, verso 11. Vamos ver aí que a palavra diz, né, a esse respeito. A alegria completa vem de Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3. Outra versão diz, para que a minha alegria, né, seja completa, né? Gozo é a mesma coisa de alegria, né? Tenho-vos dito isso para que o vosso gozo seja completo, a vossa alegria
seja completa, né? Aleluia. Tem alguma coisa incompleta aí, irmão? Vamos completar hoje em nome de Jesus, tá bom? O que está causando a tristeza vai sair e a alegria do Senhor vai predominar na sua vida em nome de Jesus, porque ela é completa. Aleluia. Não se pode servir com alegria sem estar na presença do Senhor. Olha aí. Temos que estar na presença do Senhor. A parte B do verso 2 diz: apresentai a Ele, né? Se você vai se apresentar a Ele, você vai estar na presença dEle, e ali vai fluir a alegria, não é isso? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Muito bem, então aqui está, irmãos, o segundo motivo porque servir ao Senhor com alegria. Terceiro lugar, porque servir ao Senhor com alegria, né? Porque pertencemos ao Senhor. Diga para seu irmão: você pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu não pertenço a mim, eu pertenço ao Senhor. Glória a Deus, né? Então, irmãos, esse aí é o terceiro motivo porque servir ao Senhor com alegria, porque pertencemos ao Senhor, né? Aqui, o verso 3, a parte B, foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. É por isso que nós pertencemos a Ele, porque foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Amém? Você pode dar um glória a Deus crendo nisso? Aleluia. Então, irmãos, servimos porque somos dele, não para sermos dele. Entendeu isso aí, essa jogadinha? Servimos porque somos dele, e não para sermos dele, né? Aleluia. Acabou e todo direito. Nós somos dele, propriedade do Senhor. Nós não podemos fazer a nossa vontade a bel prazer, mas temos que fazer a nossa vontade segundo a vontade de Deus. Aleluia. Porque nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Está no verso 3, a parte B, né? Servimos porque somos dele, não para sermos dele. A identidade gera serviço alegre, né? Quando identificamos com o Senhor, gera serviço alegre. Fostes comprado por um bom preço. Deus pagou um bom preço por nós. 1 Coríntios 6, 20. Vamos ver aqui o preço. Deus não pediu menos pela sua vida. Não, está muito caro esse preço, faz um menos. Não, quanto é? É X, eu pago, né? Bom preço. Vamos lá, 1, 2, 3. Que glória a Deus, né? Aleluia. Então não tem jeito, irmão, né? Você foi comprado por um bom preço. Não foi merreca, não foi choro, né? Choradinho, né? Não pediu menos. Ele pagou o preço total. Deus é o nosso pastor, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, né? Então,
por que não servir esse Deus com alegria, né? Temos que servir a Ele, apresentar a Ele com canto. Quando entendemos a quem pertencemos, o serviço deixa de ser pesado. Aleluia! Mas passa a ser um prazer, né? Glória a Deus. Por isso que ele diz que nos renova, né? Nos dá força, para que a gente não venha, em nenhum momento, achar a carga pesada, né? Nós temos que ter cuidado para não associar outras coisas, exagerando, né? Trabalhos, enfim, muitas ocupações, para o restinho sobrar para a obra. Aí nós vamos cansados para a obra, né? Aí nós vamos fazer o serviço sentindo peso, né? Mas nós temos que realmente fazer tudo controlado. Quando algum irmão passa a ser um empresário, ou então começa a ganhar dinheiro, eu sempre gosto de aconselhar: irmão, a melhor coisa é você ter, né? Porque quem dá é Deus. Mas só que é o seguinte, você tem que colocar Deus como seu sócio do seu negócio. Sabe por quê? Porque se você colocar Deus como seu sócio do seu negócio, você vai fazer as coisas certas. Porque acontece que você começa a ser abençoado e não coloca Deus como seu sócio, você acha que só é você, a inteligência é sua, daí a pouco você não tem mais tempo de ir na igreja, não tem mais tempo de ir na escola bíblica, e só vai aos domingos e vai morto e cansado, né? Só dizendo que a correria está grande, né? Então, irmãos, Deus nos coloca e nos abençoa para a gente saber administrar a bênção em sociedade com Ele, sem deixar de participar, de frequentar, de fazer a sua vontade e ao mesmo tempo cuidar daquilo que é nosso. Glória a Deus. Então, assim sendo, Deus estará te abençoando, fazendo você crescer mais. Tem muita gente que começa assim, aí se embaraça na bênção e não vai mais para a igreja. Daí a pouco o irmão some, aí você procura ele: ô meu irmão, assim, eu tive aquele negócio e tal, e aí vi uns problemas, aí eu quebrei, aí eu desanimei, né? Por quê? Porque foi cuidar só daquele negócio. Eu tenho um testemunho que eu sempre gosto de dizer. Eu fui para Rondônia e lá me estabeleci comercialmente. Eu tinha um mercadinho. Ia ter uma festa na nossa igreja. E o pastor estava preocupado. Pastor Carlos, vai vir os irmãos aí até do Amazonas. E nós temos que arrumar comida para esses irmãos. Eu falei: não, pastor, o senhor está indo para a igreja? Foi agora mesmo, nós vamos ter comida, o que o senhor vai precisar? Aí fui na prateleira, peguei macarrão, peguei feijão, peguei arroz, peguei carne, peguei linguiça. Fui pegando coisa, um monte de caixa, botei no carro dele, ele levou. Irmãos, no outro dia, quando eu abri a porta, já tinha vendedores, com promoções, muitos produtos, e eu fui comprando, e cliente enchendo o comércio, e eu vendi muito naquele dia, viu? A partir dali eu vendi muito. Por quê? Deus era meu sócio, eu tinha que compartilhar, né? Ele é dono de tudo. E aí aquelas vagas aqui nas prateleiras, foi tudo enchida, e ficou caixas empiadas ainda, né?
E aí eu glorifiquei a Deus, porque ali eu vi a mão de Deus naquele negócio. Alguém poderia dizer, você é doido, rapaz, está sem mercadoria, ainda vai dar esse tanto de mercadoria para a igreja. Mas Deus tocou no meu coração, e eu dei, né? Porque Deus era o meu sócio. Lá nada nos impedia que a gente fosse para a igreja. E graças a Deus, Deus nos abençoara. Do zero, Deus me levantou. Eu e a minha família. Então, Deus, Ele é maravilhoso, né? Então, irmãos, esse aí é o terceiro motivo, né? Porque servir o Senhor com alegria, porque pertencemos ao Senhor. Quarto e último motivo, porque servimos ao Senhor com alegria, porque abre portas de bênção e gratidão. Aleluia. Verso 4, a parte A diz: entrai pelas portas dele com gratidão. As portas estão abertas. Quando servimos com alegria, as portas se abrem, né? As portas estão fechadas, irmão. Sai da sua casa, né? Você entregou um currículo, vai ver se tem alguma resposta. Coloca um hino na mente, né? Um louvor, né? Vai louvando a Deus, né? E Deus, se chegar ali, as portas já estão abertas, em nome de Jesus. Aí você vai entrar glorificando, né? Graças a Deus. A porta se abriu, né? Esse Deus nosso, Ele é maravilhoso, né? Então, esse é um motivo, porque, né, servir ao Senhor com alegria, abre portas, né? Entrai pelas portas dele com cântico, né? Então, gratidão mantém a alegria viva no serviço, né? O serviço alegre edifica a igreja e testemunha ao mundo. Glória a Deus. Se você vê um irmão pegar esse microfone aqui com alegria, né? Todo mundo fica alegre também, né? Feliz, né? Então, isso testemunha, dá testemunho ao mundo inteiro, né? Então é por isso que é bom servir o Senhor com alegria. Nosso culto de Santa Ceia foi sábado. O culto começou com uma alegria extraordinária e foi até o final com muita alegria. Domingo aqui não foi diferente, né? Culto alegre, abençoado, né? Porque os irmãos estavam servindo ao Senhor com alegria. Queridos, Deus tem prometido um avivamento para o Brasil, e vocês podem aguardar que vai vir o avivamento. Deus vai estar fazendo a sua vontade com essa nação, mas vai chegar a hora que o avivamento do Senhor vai atingir todos aqueles que estão servindo o Senhor com alegria. Vai ser algo extraordinário nesse país, para a glória de Deus, né? Então, tudo deve ser feito em gratidão, com alegria, né? Colossenses 3,17, vamos ler esse texto aí? Colossenses 3,17. Então, tudo deve ser feito em gratidão. Aleluia. Vamos lá, 1, 2, 3. E quando fizerde, aleluia. Tudo que fizer por palavras, né, obras, faça com gratidão, com alegria, né? Servimos a Deus agradavelmente. Vocês sabem o que é uma coisa agradável, né? Como é que estava o ambiente agradável, né? Hebreus 12, 28. O escritor aos Hebreus
ele relata sobre isso. 12, 28. Aleluia. Hebreus 12, 28. Vamos lá? 1, 2, 3. Por isso. Agradavelmente, aí está inserido gratidão, alegria, né? Algo, uma felicidade, né? Envolvente, né? Então, assim que o Senhor quer que nós o sirvamos. Vamos ficar de pé. A murmuração fecha portas, a alegria no serviço abre-as, né? As abre. Quem murmura, as portas se fecham. O povo de Israel vira os milagres de Deus acontecer, mas logo ali na frente, eles esqueciam dos milagres e começaram a murmurar. E Deus disse a Moisés: nenhum desses vai entrar na terra prometida. Nenhum vai entrar. E daqueles que saíram lá do Egito, somente Josué e Calebe entrou daquela geração que murmuraram. E os mais jovens, porque aprenderam, mas os outros morreram no deserto. A murmuração fecha as portas, né? Então, irmãos, não murmure. Eu não aguento ver essa geladeira vazia, né? Isso não é vida. A gente está orando direto e nada acontece, né? Se acalma. Meu irmão, ele foi para a obra missionária numa cidade chamada Angical da Bahia. E os primeiros meses, a fé dele não alcançava. Eu tinha comércio em Rondônia e toda semana ele me ligava: mano, manda uma ajuda para me comprar alimento. Eu mandava. Aí, na próxima semana, ele não pedia para mim, mas pedia para o pastor Isaías. Ele ia alternando. Um dia, o pastor Isaías chegou lá em Angical para visitar ele. E era 11 horas, ele estava jejuando. O pastor Isaías foi de plano almoçar com ele, mas ele não tinha nada para fazer. Estava jejuando porque não tinha comida. E aí ele disse: pastor Isaías, o senhor me perdoa, eu não poder lhe oferecer um almoço, porque eu não tenho nada aqui. E nós estamos aqui, jejum e oração. E eu queria, pastor Isaías, se o senhor pudesse, né, conseguir alguma coisa assim. Aí o pastor Isaías, pelo Espírito de Deus, falou para ele assim: pastor João Nogueira, tira o olho de mim, do seu pai, do pastor Antônio Martins, bota seu olho em Deus. Falou aquilo na autoridade do Espírito, entrou na caminhonete e foi embora. E ele ficou chorando lá. Aí ele foi na geladeira, abriu a geladeira, disse: Deus, eu sirvo a um Deus vivo. A minha geladeira está vazia. O teu ungido veio aqui na hora da comida e não tinha nada. Hoje eu repreendo miséria, sai em nome de Jesus do meu lar, dessa geladeira. Sai agora. Repreendeu. Quando ele saiu na porta da cozinha, ele viu um lugar onde jogava borralho ali naquela casa, perto do muro. O Espírito Santo disse para ele assim: faça uma horta aí. E aí ele foi na rua para ver se achava semente, que nós tínhamos R$1 no bolso. Aí quando ele ia caminhando, o açougueiro disse: ei, pastor, vem aqui. Aí ele falou assim: pois não. Pois é, rapaz, eu aguardei você aqui hoje. Eu sempre tenho visto você comprar carne aqui, porque lá vende a carne na rola, né? No interior. E se você vem, só tem carne de segunda.
mas eu guardei para ti o que? O filé. Se você tiver dinheiro, paga. Se não tiver, leva, depois você paga. Ele virou o rosto chorando e falou assim: me dá aqui. Levou, depois te pago. Chegou na casa dele, irmão, fez aqueles bifes gostosos. Marcelo e o filho dele chama Marcelo e Marcos. Marcelo e Marcos fez a festa, era pequenininho, né? E aí ele já capinou logo aquele lugar do burralho enquanto a mulher fritava os bifes. E aí semeou as sementes. Irmão, com 3 dias já tinha nascido. Foi logo, ele tinha uma horta lá de cebola, de alface, de tudo. Coisa mais linda. A partir daquele dia, sim, na parte da tarde, o Espírito Santo disse: vá no supermercado. Falou: mas como se eu não tenho dinheiro? Ele falou assim: dê um cheque lá. Aí ele foi, chegou lá, começou com o cheque, ele não pode comprar. Aí ele foi enchendo o carrinho, encheu, e aí, pô, assim, rapaz, já dá, né? Aí o Espírito Santo disse: bota mais. E ele encheu mais, comprou de tudo. Foi embora para encher o cheque, para a casa dele. Irmãos, antes do prazo, Deus mandou o dinheiro do cheque. Ele cobriu o cheque. A partir daquele dia, nunca mais faltou nada. O açougueiro guardava o filé mignon para ele, né? E ali, Deus abençoou ele de uma forma especial. Aí Deus mandou uma empresa lá para Angical. E a empresa querendo casa para alugar. Aí foi no dono da casa que ele alugava. Disse: quanto é que o senhor está alugando a casa ali? Ele falou: por 200. Ele falou assim: nós damos 400. Aí o homem foi lá e falou assim: pastor, é o seguinte, eu vou querer a casa. E aí ele foi pesquisar por quê? Porque o pessoal tinha dobrado o preço. Ele falou assim: mas eu não vou pagar. Ele falou assim: eu quero 30 dias para me sair daqui. Foi lá para o terreno da igreja e construiu uma meia aguinha lá ligeiro, conversou, conseguiu as ofertas, fez uma meia água, e antes dos 30 dias, ele já estava pronto para mudar. E ele disse, aí ele saiu na porta da cozinha e disse: Deus, para essa casa aqui vai vir os ímpios, e essa horta eu não vou arrancar, mas eu entrego nas tuas mãos. Se o Senhor quiser que eles comam, eles vão comer, senão o Senhor faça alguma coisa. Fechou a porta, foi dormir. No outro dia que ele acorda, abre a porta, cadê a horta? Só estava o estalo. Aí ele viu as lagartas subindo no muro. Foi embora, o exército de Deus veio de noite e comeu a horta todinha. Ele falou assim: mas Deus é tremendo, meu Deus do céu. Mas Deus fez muita coisa ali na cidade de Angical. Não era chamado cemitério de pastor, porque os pastores iam para lá, não ganhavam alma e voltavam decepcionados. Mas o pastor João Nogueira deixou 70 membros e um grande templo construído, o mais lindo da época do oeste da Bahia. Deus abençoou ele de uma forma especial. Tudo porque ele deu o dedo na cara: tira o olho de mim. E aí, olha para Deus, né? Então vamos lá, irmão. A partir daquele dia, ele foi servir com alegria, né? O Salmo 100 nos lembra que este é o tempo, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. É agora o tempo de servir ao Senhor com alegria. Ele é Deus, Ele nos criou, Ele é bom, é a sua misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. O versículo 5 está aqui: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração a geração. A bondade não foi só para os primeiros não, irmão, está com nós também, é de geração a geração. Olha, nós vamos orar nessa noite, e Deus vai tirar tudo aquilo que tem tirado o lugar da alegria. A tristeza, as dúvidas, tudo vai cair por terra. E a partir de hoje, você vai sentir essa alegria plena
na sua vida, em nome de Jesus. Olha, irmão, Davi, ele orou a Deus. Quando ele errou, ele perdeu essa alegria. Salmo 51, verso 12, ele pede ao Senhor para devolver. E hoje, se alguém perdeu, Deus vai devolver. Vamos ver aqui, aleluia. Salmo 51, verso 12. Vamos lá, 1, 2, 3. Fechou, irmão? Aleluia. É hoje. É hoje. Nada vai deixar você servir ao Senhor com tristeza, mas vai ser com alegria. Glória a Deus. Pastor João, faz essa oração, porque eu já falei muito, né? Você está aí. Então vamos orar, né, meus irmãos, ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, Senhor da glória, neste momento, ó Deus, te louvamos, ó Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem proporcionado para nós nesta noite, através da tua santa e poderosa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada um nesta noite com teu santo e glorioso Espírito. Deus querido, que o Senhor continue nos abençoando a nossa fé, a nossa vida espiritual, que nós possamos, ó Deus, continuarmos ser alegres na tua presença todos os dias. Ó Deus querido, podemos te servir com alegria, ser grato ao Senhor por tudo, ó Deus. Aleluia, muitas coisas vêm para nos afligir a nossa alma, o nosso espírito, para nos trazer tristeza, angústia, amargura, mas nós nesta noite aprendemos através da tua palavra que nada pode tirar a nossa alegria, aleluia. Oh Santo Espírito de Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Se alguma coisa tem afligido a tua alma, tem causado tristeza no teu interior, no teu coração, mas que nesta noite receba de Deus, aleluia. Deixa a incredulidade, aleluia, cair por terra. Receba a bênção de Deus na tua vida. Receba de Deus o renovo, o retorno da alegria no teu interior. Jesus querido, Pai Santo, aquele Jesus que disse, aleluia, Aramai declamas, misterion de vasse clama. Você bebeu e está bebendo da água que Jesus te deu, está te dando nesta noite uma alegria que jorra para a vida eterna. Alamai declamas, misterion de vasse clama. O crente pode até chorar, o crente pode até ficar triste por um minuto, aleluia, por um momento, mas a alegria virá na sua vida ao amanhecer, assim está dizendo a palavra de Deus. Receba de Deus nesta noite no teu espírito a alegria do céu, receba na tua vida alegria no teu coração, receba alegria, aleluia, no teu ministério. Tome posse da tua bênção, renovo espiritual nesta noite. Continue servindo ao Senhor com espírito voluntário, com alegria, aleluia, que sai de dentro do teu coração. Receba a cura nesta noite, receba o milagre na tua vida, receba poder na tua vida, receba unção na tua vida, receba de Deus nesta noite libertação. Jesus está te libertando, Jesus está libertando você de algo que tem te aprendido, que tem causado tristeza, angústia, preocupação. Receba o refrigério, receba nesta noite, receba a cura, aleluia. Ramai declamas, misterion de vasse clama. Se for preciso pedir perdão, peça, Jesus me perdoa meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas murmurações, as minhas incredulidades. Perdoa-me, Senhor, que eu quero sair daqui abençoado, com gozo na alma. Alguém está recebendo gozo na alma nesta noite? Receba em nome de Jesus. Oremai declamas, misterion de vasse clama. Sou eu Deus de promessa, eu tenho algo na tua vida. Ramai declama, misterion de vasse clama. Receba de Deus nesta noite o renovo na tua alma, receba o renovo na tua fé, receba a edificação na
tua vida. Receba de Deus, aleluia, a certeza da promessa. Jesus te chamou neste ministério, irmão, não tema, mas continue alegrando todos os dias, adorando esse Deus em espírito e em verdade, porque vai descer uma bênção na sua família. Receba em nome de Jesus a tua bênção, o teu milagre, aleluia. Oh Espírito Santo, alamai declamas mistério onde vas e clama. Uremai chui decai me canta mistério onde mai clama. Eu sou Deus de promessa. Deus está falando com esse irmão que está com as mãos aí no peito. Receba a tua bênção nesta noite. Jesus é aquele que tem contemplado, aleluia, algo dentro de ti. Nesta noite Ele está te concedendo algo que você tem desejado. Receba em nome de Jesus nesta noite a bênção, o milagre. Deus está abrindo porta para alguém nesta noite. Alegra teu coração, porque a porta já está aberta. Tome posse da chave em nome de Jesus. Se você tem sonhado com um veículo novo, crê na promessa, crê na bênção. Se você tem sonhado com imóveis, ainda não tem chegado esta chave na tua mão, fecha a mão nesta noite e diga: Senhor, eu estou alegre na tua presença, eu creio na minha bênção em nome de Jesus. Remai declamas, mistério de vasse clama, sou eu Deus, estou contigo, não tema. Remai declama, eis que lhe darei vitória, está nas minhas mãos, alamai declama a causa que você tem me apresentado. Sou Deus que não falho, não preocupa, o momento vai chegar da vitória. Remai declama, continue alegrando na minha presença, continue pregando a minha palavra, continue dizendo que eu sou Deus e sou todo-poderoso e vou abrir a porta para ti. Alamai declama, mistério onde vasse clama. Quem crê nesse Deus que está aqui nesta noite, que batiza no Espírito Santo, que dá dons espirituais, que dá visão nova. Deus está dando visão nova para um obreiro aqui nesta noite, que muitas das vezes tem pensado: Senhor, não vou conseguir vencer, mas receba a vitória em nome de Jesus. Aleluia. E maravilha, irmãos. Pode acertar um minutinho. Glória a Deus. Nós temos a diaconisa Carmelinda, né? E a irmã Raíssa. São amigas da irmã Zilma, né? Irmã Zilma é uma bênção. As irmãs estão aí, levante a mão. Que maravilha.